E é o seguinte, o Vilas Boas, ele veio pra cima do São Paulo com uma sinalização de proposta por joia rara da base do Tricolor. E assim, a coisa ficou muito interessante de trocar uma ideia. Rian Chiquinho, o Francisquinho, Rian Francisco, o cara tá de sacanagem. O que ele fez aí, o que ele tem feito pelo São Paulo... É sim pra escrever o nome na história da mudança que o tricolor paulista vai ter agora. Tem novidades sobre Moreira e Zubeldia. E o Júlio Casares, ele deu um alerta direto aí pro Zubeldia em relação a algumas coisinhas do São Paulo Futebol Clube, coisas que levam o tricolor paulista pra frente e pra cima. Quero falar também de Paulo Ganso e também do Rony novamente, tem coisa nova aí. Chega no like então, posso contar com o teu likeinho? E quero contar com o like, hein? E se inscreva também aqui no canal. Se você tá feliz com o Rian Francisco, chega no like e se inscreva aqui no canal. Aí ficou fácil, não ficou? Não? Vamos lá. O Vilas Boas, o Bambambam do Porto, o time que está negociando com a gente a liberação do Wendel, também aquele... empréstimo do Verón, aquele centroavante do Santos, que eles inventaram de mandar pra gente aí no bololô. São Paulo não quer nada disso, inclusive o Moreira, que eles querem lá no Porto. Eu fiquei sabendo que o Zubeldia gostou do que viu do Moreira, ficou feliz da vida e falou assim, não, Moreira vai ficar comigo, vai ter chance de jogar entre os titulares agora no ano de 2025. E o Moreira... é um acerto enorme, viu? Se o Zubeldia realmente optou por ter esse lateral, se o São Paulo opta pelo Moreira e não pelos Rai Ramos da vida aí, Orejuelas da vida, o São Paulo ficando com o Moreira, ele pode ter problema físico, mas se não tiver, tecnicamente falando, ele tem já um baita jogador e dois vindo aí pedindo passagem que se chamam Mike, que você deve ter visto brilhando bastante ontem, na copinha, né, no caso, e também o Igor Felisberto, que é um dos fenômenos do São Paulo, cada um com aquelas quebras contratuais de 360, 400 milhões de reais. O São Paulo tem tudo para que em 2025 ele seja o time, historicamente falando agora, que tirou todas as suas dívidas que são pesadésimas. Imagina você vende 3, 4 caras dessa safra tão gigantesca e enorme, maravilhosa, que o São Paulo tem montado na equipe de base, vende e quita as dívidas. E isso é possível. Pra qualquer cético que fica duvidando do São Paulo, que fala que o São Paulo acabou, tá no buraco, coisa e tal, é vender 2, 3 caras e acabam-se os problemas. Mas esse Vilas Boas chegou e sinalizou que ele quer o William Gomes. Sabe o William Gomes? Aquele fenômeno do São Paulo, o mais rápido do time, aquele que é o canhoto, que é um cara que é abusado, chuta de longe, dribla qualquer um. Esse mesmo. Só que o Porto, quando ele sinaliza que ele quer o William Gomes, ele fala que vai fazer uma proposta de 9 milhões de euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só 9. Não estou falando 90 milhões de euros, não. Estou falando de 9 milhões de euros. 9, 18, 27, 345, 54 milhões, 55 milhões, depende da cotação do euro aí em relação ao real. O maior desrespeito, a maior patifaria, a maior palhaçada já vista, não é que o São Paulo não tem que vender por 9 milhões. O São Paulo deveria encerrar conversas com o Porto e publicar isso para o mundo inteiro saber. Falar assim, o Porto me ofereceu 9 milhões pelo William Gomes e é por isso que eu não converso nunca mais com o Porto. Nós acabamos de romper relações, não conversamos mais com eles. Se eles oferecerem 200 milhões, não vai levar. Não falamos mais com o Porto. Isso você dá um recado pro mundo. Você mostra pro mundo que você não é o bobalhão, que você não é o paspalho das negociações. Enquanto o Palmeiras tá negociando o jogador zagueiro, desconhecido. Sei lá quem é também, se você conhece, parabéns. Eu não conheço. Conheço o Estevão, o Hendrick, conheço o Rony. Agora, eu não conheço o zagueiro do Palmeiras que custa 215 milhões. Joga mais que o Beraldo? Duvido. Joga mais que o Alan Franco? Duvido. Mas os caras sabem vender. Aí vem o rapazinho aí português, 9 milhões de euros no William Gomes. Seguinte, patrão, o William Gomes tem que valer 100 milhões de euros, tá? Só isso.
Se for 90 milhões de euros, dá pra trocar uma ideia. Mas é melhor vir com 100 mesmo. Aí 600 milhões de reais, 500 milhões de reais, pode até conversar. Mas é assim. É ou não é, São Paulo? Então São Paulo nega a negociação. Ele fala que é impossível vender pelos 9 milhões de euros e coisa e tal. Mas não é pra vender por 20 milhões de euros. Isso aí é o preço do Beraldo, que foi barato. Chegou o momento do São Paulo se valorizar. A torcida tá vindo junto. Todo mundo tá maravilhado com o Oscar, Lucas, os caras que... Pablo Maia. A torcida viu o Rian Francisco ontem fazer história. Porque ele poderia ter batido um pênalti normal, não poderia? Feito gol de pênalti, fazer igual todo mundo faz. Ele chegou lá e deu 2 cavadas. 2. Pra não deixar dúvida qual que é a personalidade desse rapazinho da base aí. Pra mostrar, bater no peito, que quando alguém questionar, e eu questionei, falei, será que ele tá pronto? Será que é o momento de ele bater cabeça ali com o Caleri? Sim, tô bastante convencido. Coloque no profissional imediatamente acabando a copinha. E que jogue o melhor, bacana. O moleque tem tudo pra ser um fenômeno. O cara é artilheiro global das equipes de base. O cara é o artilheiro das multidões. Só que não é porque o time é bom. Tem muito moleque bom, né? Tem o Matheus Alves, tem o Lucas Ferreira, tem o Mike, tem uma pá de moleque bom. O Hugo, 500 moleques bons. Concordo. Mas ele é zica. Ele chega e nem olha pra cara e faz os gols. 2 gols na Copa do Brasil contra o Palmeiras quando tava 2-0, acabou 3-2 pra gente. E agora ele tira esse pelo da cara dos caras do Criciúma lá e entra pra história. Quem não lembra que um dia o Harrison, que um dia o Alencar, goleiro, dá uma pipocada. Quem não lembra das coisas da equipe de base? Quem que vai esquecer dessas 2 cavadas do Rian Francisco? Eu nunca mais esqueço disso. Então, tem que profissional, sim. O William Gomes, 100 milhões de euros, sim. E acabou em fim de papo. E Moreira, tô feliz. O Júlio Casares chegou aí e postou uma foto, né? Ele sempre posta, ele postou uma foto com os caras da equipe de base, falando, os já subiram da base e vão subir mais. Então, pra quem tá preocupado com o técnico do São Paulo, que pode calhar de não colocar e tal, eu acho que o São Paulo, a sua postura é correta. A valorização da base é notória. Quem hoje consegue ver a base do São Paulo sem identificar uma grande valorização, não está enxergando direito. A base está valorizada, muito legal, muito top o momento que o São Paulo vive. E é neste momento que surge para o São Paulo um cara chamado Rony, que é o atacante que joga em 3 posições no ataque, onde o São Paulo está interessado neste tipo de jogador. E o Rony, ele passou a ser pauta, falei sobre o Rony ontem, muito porque o Palmeiras não quer mais ficar com o Rony, o Palmeiras quer se livrar do Rony, e ele é um cara lá do Palmeiras, que ele fez história, sairia pela porta da frente, mas no São Paulo, que o Rony um dia foi sim interessante, hoje eu fiquei sabendo que o Rony ele é menos interessante pela questão Rian Francisco, Lucas Ferreira, Henrique Carmo e William Gomes. Todos os atacantes da equipe de base, onde o São Paulo tem o dever mesmo, não é a intenção, é o dever de valorizar esses caras, se dar o valor, se dar o respeito, porque o Rony pode até vir para o São Paulo, mas ele tem que vir num ambiente onde nós já usamos o Henrique Carmo, usamos o William Gomes, o Rian, o Lucas Ferreira e vendemos por esses 100 milhões de euros cada um. 80 milhões de euros cada um deles. Tem que ser valorizado. E aí, quando eles provarem do que eles são capazes, uma safra, um novo expressinho, uma safra dos novos menudos, maravilhosa do São Paulo, aí sim é papo de você trocar ideia sobre Rony. Rony, muito ganhador. Jamais Veron. Veron é uma brincadeira, nunca fez o que o Rian Francisco fez em time nenhum, nem o Lucas Ferreira, jogam mais do que o Veron e são nossos, são identificados. É você ver o Lucas Moura com o filhinho dele comemorando a classificação do São Paulo e o molequinho gritando pelo São Paulo desde que tá na fralda, a cena mais linda do mundo, e é desse tipo de jogador que nós precisamos ter aqui, e não os caras que vão na rede social tirar sarrinho da gente. É ou não é? O Paulo Ganso também foi matéria de discussão entre os São Paulinos recentemente, porque ele recusou uma proposta de renovação com o Fluminense.
Fui me informar para trazer aqui, o São Paulo tem mesmo o interesse do Matheus Alves ser o grande jogador da equipe de base, que vai ser o meia reserva do Oscar. Claro que o Luciano, o Rodriguinho, todos estão lá ainda, mas com as saídas de Galopo, Nestor, Michel Araújo, todos que saíram, Pedrinho Vilhena, aquele menino lá também, o Enzo Boer tá no Santos. O São Paulo tem sim o plano de colocar o Matheus Alves para jogar e ser um dos meias da equipe de base que vai compor o elenco principal. Acho que o São Paulo está tomando uma medida absolutamente perfeita. Não pode o Matheus Alves e o Rian Francisco e o Lucas Ferreira serem os responsáveis por tirar o São Paulo do buraco e ganhar do Corinthians, do Flamengo, do Botafogo, Não. Agora, já que a responsa é do Oscar, sim, é do Lucas, sim, é do Caleri, sim, o Luciano, sim, quando o Matheus Alves, o Rian e o Lucas Ferreira vierem, não terão essa responsa e vão jogar com esses caras, ganhar rodagem e entrar pra história do tricolor. Paulo Ganso, gosto de você e muito. Do Rony também. Acho que não chegou o momento de vocês. O Ganso tá beirando já o fim da carreira. E o Rony, vamos tentar deixar um pouquinho mais pro futuro, né? Mas isso é comigo. Vamos ver o São Paulo, quais serão as movimentações. E eu trago tudo pra cá, sempre que possível. Tamo junto? Tamo junto então. Chega no like aí, se você tá feliz com o nosso Rian Francisco, nosso São Paulo Futebol Clube. Um abraço, meus amigos. Até a próxima e valeu! Isso aí, torcedor São Paulino, quero sua opinião aí sobre essas últimas notícias do São Paulo, sobre o Rian Francisco, né? Um ótimo jogador aí da base do São Paulo. Quero que você opina sobre o futuro desse jovem promissor, né? E o São Paulo deve ter aí como ativo nesta temporada, e grandes expectativas do torcedor para que o menino desfile muito bem com a camisa do São Paulo nesta temporada e nos traga muitas alegrias. Deixe sua opinião, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.